Olá, bem-vindos à Vichy Soase. O meu nome é Miguel Santos Carrapatoso, sou jornalista e editor adjunto de política do Observador. Tenho ao meu lado o nosso secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, o Miguel Viterbo Dias, e as melhores ministras das Finanças que poderíamos desejar, a Rita Tavares e a Mariana Lima Cunha. É este verdadeiro tesouro do jornalismo nacional que me vai ajudar a explicar uma semana em que foi tudo pelo ar. Luís Montenegro e Pedro Nuno Santos romperam negociações, uma parte do PS rompeu com Pedro Nuno, Ventura foi para a televisão nacional lavar roupa suja e Montenegro foi para as redes sociais dizer que Ventura era um mitómano. E o orçamento, pergunta o caro ouvinte, está na mesma. Ninguém sabe o que lhe vai acontecer. I don't wanna talk. Eu não posso anunciar que há um acordo nem um desacordo, porque isso agora compete ao Partido Socialista apresentar a sua posição. Como nós não conseguimos chegar a acordo, resta esperar. I played all my cards. A proposta está fechada, eu já tive a ocasião de comunicar isso ao secretário-geral do Partido Socialista. Temos ainda tempo para determinar o nosso sentido de voto. No more race to play. The winner takes it all. The loser standing small. Propôs-nos um acordo para este ano. O país tem que saber isto. Propôs-nos um acordo para este ano. Não é possível haver um diálogo produtivo com quem muda de opinião tantas vezes, com quem se transformou num catavento. Seeing me so tense. No self-confidence. But you see, the winner takes it all. The winner takes it all. Bom, todos sabemos que as coisas não correram muito bem ao Zaba, mas ainda falta algum tempo para sabermos quem serão os vencedores e os vencidos deste orçamento. Até lá, e para discutir tudo isto e muito mais, venha daí a refeição mais deliciosa da política portuguesa. Miguel Viterbo Dias, começo por ti. Eu sei que queres destacar um aspecto deste orçamento, que o imposto sobre o álcool não aumentou. É verdade, álcool e tabaco. Coisas importantes para a vida dos portugueses. E o país espera também que a receita fiscal sobre estes impostos suba. Portanto, espera que os portugueses bebam mais e fumem mais. É a expectativa para 2025. E tu... Resta-me dizer, boa sorte SNS. Que haja mais investimento. Muito bem, e fora isso, o que te Não sei se apraz... o dinheiro reverte, por acaso. O Miguel agora é daquelas pessoas que dizem que sabem o que é o sentir dos portugueses. Acho que está a falar em nome próprio. O que te apraz dizer sobre o Orçamento do Estado, não do ponto de vista técnico, naturalmente, Sim, porque não queremos maçar os nossos ouvintes. Eu não tenho, aliás, Mas matemática sobre- desde o nono ano. Não te queria expor dessa forma, mas sobre a posição de Luís Montenegro, depois de ter apresentado, ou melhor, depois de ter feito chegar ao Parlamento a proposta do Orçamento do Estado, está melhor ou pior do que estava há uma semana? O Luís Montenegro, o primeiro-ministro. Exatamente. É que eu ia dizer que demorou quase tanto tempo a entregar o orçamento do que como demorou a apresentá-lo, mas o Primeiro-Ministro tem que ir todos os dias, tem que abrir o computador de manhã e ver o que é que as casas de apostas dão para a viabilização do documento. Não há grandes novidades no que toca ao orçamento. As entrevistas que foram dadas e que marcaram a semana, e também vamos falar sobre elas, foram dadas antes de conhecida a proposta. O PS foi carregando na tecla de ter que ver o documento todo, e o que resultou disso é que o orçamento foi apresentado sem nenhuma novidade, não é? Por aí daí também o pouco tempo que foi necessário para o apresentar. Mas Luís Montenegro, um político de alto a baixo, estou a citar, mostrou-se bastante confortável nas entrelinhas com a hipótese de testar a sua força e lá está, a confiança que julga ter dos eleitores portugueses. Sim, há quase uma pré-campanha à volta daquele orçamento, não só com as declarações do Governo, mas também com a posição do Primeiro-Ministro na entrevista que deu à SIC. E a prova disso é que ontem, depois da apresentação, houve ministros que tiveram mais tempo de antena do que propriamente Miranda Sarmento, que deu uma entrevista à RTP, mas depois tivemos os pivôs políticos habituais, Pedro Duarte e António Leitão Amaro, também com muito palco noutros canais televisivos, e Manuel Castro Almeida, que aparece sempre num papel duplo de senador do Governo e de avisar cuidadinho com o PRR para ir fazendo esses alertas. E depois, quer dizer,
há aqui um orçamento que deixa tudo, ou seja, para além da questão de não aumentar impostos sobre o consumo, que é um exemplo que pode ser um bocado ridículo, mas que mostra que o governo quer ficar bem com os portugueses um bocadinho em todos os setores. E depois há aquela curiosidade de Miranda Sarmento dizer, e atenção que para o ano ainda podemos dar um subsídio extraordinário às pensões, depois do meio do ano, se virmos que as contas o permitem. Depois do meio do ano é ali mais ou menos um mês antes das eleições autárquicas, o que dá muito jeito, um cheque extra. Lembro-me de um governo anterior que fazia algo Mais muito semelhante. esses cálculos semelhantes, sim. Portanto, Luís Eles não têm Montenegro, culpa, é quando podem olhar para os dados. não podemos dizer que Luís Montenegro não aprendeu muito com António Costa. Rita Tavares, Como prova o orçamento também. Luís Montenegro deu uma entrevista onde fez muita questão de frisar que a viabilização por parte do PS não inibia o partido de se afirmar como líder da oposição. Daí para cá tivemos Miranda Sarmento a dizer que a margem é nula para discutir o que quer que seja na especialidade. Também tivemos ontem responsáveis e elementos do PSD e do CDS a dizerem que o PS tinha de descobrir um argumento muito criativo para chumbar este orçamento. Portanto, temos aqui um duplo discurso. Por um lado, dá-se espaço e dá-se conforto a Pedro Nuno Santos. Por outro lado, diz-se que o PS não pode ambicionar mais neste orçamento. Como é que fica o Partido Socialista no meio disto tudo? Na confusão total, não é? Que é como está. E está dividido, mas isso também já não era novidade, já sabíamos. Mas Pedro Nuno Santos, mesmo assim, esta semana resolveu ir à lã, como se costuma dizer, e se não saiu tosquiado, saiu pelo menos todo emaranhado, porque apanhou pela frente um partido que está com muitas dúvidas sobre o que fazer e dúvidas dentro das dúvidas, ou seja, se é melhor ficar com o Chega sozinho como líder da oposição, se é melhor o PS chumbar o orçamento e dar esse espaço. Está tudo muito confuso e muito à imagem, diria eu, da estratégia do Partido Socialista, que tem sido muito pouco linear até aqui. E que até tem deixado a gaguejar alguns dos seus próprios dirigentes quando vão às televisões comentar e o líder ainda está reunido com os deputados, por exemplo. Já se falou de tudo neste processo, já veio do praticamente impossível que se transformou de repente num orçamento negociável, mas ainda assim eu acho que não se falou suficientemente de como era tudo para ser muito transparente no início e com documentos a andarem de um lado para o outro, reuniões cara a cara ao mais alto nível, e acabou tudo num telefonema de que ainda não se percebeu muito bem o conteúdo entre Luís Montenegro e Pedro Nuno Santos, e não se percebeu o conteúdo, isto porque o Governo já não tem no orçamento o calendário do IRC, da descida do IRC que tinha, e mesmo assim o PS de Pedro Nuno Santos não quis, porque quer um acordo formal com o Primeiro-Ministro sobre esta parte da descida. E também não se falou suficientemente, quanto a mim, de como o PS só queria influenciar uma pequena parte do orçamento do Estado no início, e falava no IRS jovem e no IRC e aceitava tudo, e até apostas nas USF do tipo C com que nunca concordou, e agora afinal quer ver tudo o que vem do orçamento e com profundidade e detalhe. E depois também ainda está por perceber a vantagem de esperar por um congresso do PSD para decidir, porque duvido que isso tenha grande efeito sobre o púlpito. Não estarão à procura de um pretexto, ou seja, não vão olhar para todos os discursos. Era aí que eu queria chegar. É porque se estão à espera que o púlpito se sinta envergonhado com esta espera do que o PS à espera lá fora e que de repente no partido, no PSD, não se critique de forma tão veemente o PS, quer dizer, pode correr mal a estratégia, a menos que seja mesmo para votar contra. E que seja mesmo para aproveitar a revoada de ataques que muito provavelmente virá do Congresso do PSD, para depois dizer, eu não posso viabilizar porque não nos entendemos, não há um mínimo de respeito, e que é um argumento que o PS já tem estado a cozinhar, aliás, mas que se calhar quer que seja mais expressivo, e se for mais expressivos os ataques do PSD, então aí provavelmente estava mesmo à espera de problemas, como se costuma dizer. Acho que o PS tem estado muito à bolina e acaba enredado nestes argumentos onde tenta ir a todos os gostos, mas eu acho que o processo negocial nesta altura do campeonato, e já está encerrado, mas vai deixar marcas independentemente daquele que for o negócio final. Acho que isso vai deixar marcas profundas na liderança de Pedro Nuno Santos. Se aqui estivesse o Miguel Santos Carrapatoso, diria que o Congresso do PSD será feito com gelo nos pulsos. Muito bem, muito bem. Pena ele não pôde vir esta tarde. Não pôde vir o fato de comentador. Pediu imensa desculpa e fará chegar as suas declarações mais tarde. Mariana Lima Cunha,
O que é que achas que André Ventura vai fazer? Desculpa, estou a brincar. Estou a brincar. A pergunta, obviamente, Tens não de é perguntar essa. a André Ventura. Estou a brincar. Não te faria essa E maldade. mesmo assim, ninguém mesmo garante assim que ele pode mudar. saiba. Não te faria essa Mas se calhar podes maldade. dizer qualquer coisa e amanhã outra. Exato, Sim. e se calhar tenho razão. Chumba, aprova ou abstém-se. Portanto, Por causa, a minha estratégia neste orçamento está a ser não apostar dinheiro, porque já estaria muito pobre. mas não te farei essa maldade porque ninguém sabe, nem ninguém consegue saber exatamente o que André Ventura vai fazer. Portanto, o que fará Pedro Nuno Santos? Também não sei. Eu estou a ser extremamente inútil para este programa. Eu tenho uma vantagem, que eu acho que estou em sintonia com o PS na medida em que estou tão perdida como o PS neste processo orçamental. Não, acho que vou pegar um bocadinho pelo o fim do que a Rita estava a dizer para fazer como orçamento e dar uma continuidade ao que já estava a ser dito antes. Que é Pedro Nuno Santos, de facto, aqui eu imagino que este processo esteja a ser difícil. Aliás, ele próprio esta semana descreveu, e eu não diria melhor, a sua situação como de grande complexidade, porque acredito que Pedro Nuno Santos, a maneira como sonhou, e sonhou muito, chegar à liderança do PS, e a maneira como se queria definir como líder, e as decisões que queria tomar, fossem um bocadinho nos antípodas do contexto com que foi confrontado. Pedro Nuno Santos, que era uma pessoa que acreditava piamente que era preciso definir bem dois blocos de esquerda e de direita e liderar, no caso dele, o da esquerda, e não permitir que o regime ficasse sem alternativa. Nós, quando vemos este orçamento, e quer dizer, quando vemos a continuidade que há neste orçamento e quando nos lembramos do que foram, eu diria, não é só as bandeiras da campanha da AD, quando olhamos para, eu diria, as discussões que nós assistimos, parlamentares, por exemplo, que nos habituámos a ouvir, se havia um fio condutor na direita, sempre foi a questão da carga fiscal, não é? E era a grande separação, havia aquele lema dos serviços mínimos com impostos máximos, foram sempre slogans que toda a direita adotou, do PSD ao Chega, e portanto acredito que se de facto existisse um orçamento que cumprisse estas bandeiras, que fosse fiel a elas, seria fácil para Pedro Nuno Santos dizer que de facto há uma polarização a fazer no regime, o regime está de boa saúde porque há uma alternativa. Não foi isso que aconteceu. E aí eu acho que Luís Montenegro, foi eficaz a jogar as suas cartas, porque de facto tem uma narrativa muito mais fácil de vender do que o Partido Socialista. O Partido Socialista fica aqui numa encruzilhada. Aliás, eu até acho que o melhor é Pedro Nuno Santos parar de tentar ouvir o partido, porque sinto que cada vez que ouve deve sair mais baralhado É verdade, lá. há sempre um momento da decisão em que temos parado de ter opiniões. É isso, já me aconteceu. Mas eu até acredito que, por exemplo, as pessoas que são mais próximas de Pedro Nuno Santos e que são mais próximas do líder facilmente até aceitem uma decisão neste momento, porque, sabem que Pedro Nuno Santos está um bocadinho entalado, até pela forma como escolheu fazer a negociação e como se envolveu tanto nela. Decidiu ser muito claro inicialmente com as linhas vermelhas, e neste momento já está um bocadinho atrapalhada, sem percebermos exatamente o que é que vai definir ou Já não há figuras o que voto vão do dizendo PS. isso. Pedro Adão e Silva já escreveu isso no Público, salvo erro, esta semana, de que este estilo de negociação foi um erro. Sim, porque, ou seja, quando Pedro Nuno Santos apareceu com o IRS jovem e com o IRC, parecia, e havia pessoas no PS que diziam que era preciso acabar com a cacofonia sobre o orçamento e era preciso que o líder aparecesse a falar em condições e que mais ninguém falasse. Pronto, e acabou. Essa estratégia durou pouco e neste momento tornou-se muito mais difícil justificar a decisão que tomar. Eu acredito que Pedro Nuno Santos adoraria, em teoria, chumbar o orçamento e pronto, e deixar o PSD entender-se com o Chega, mas o panorama neste momento é muito complicado. Isto para dizer que acredito que as pessoas mais próximas de Pedro Nuno Santos até tenham facilidade em, mesmo que queiram que o orçamento seja chumbado, percebem as dúvidas e que achem legítimo. Agora, no futuro, de facto, a definição de quem é Pedro Nuno Santos como líder, do estilo de oposição que quer fazer, com André Ventura a rondar e ansioso por captar, esse papel, tornou-se muito complicado e diria que era o contrário da situação em que Pedro Nuno Santos queria estar quando liderasse o PS. Muito bem, um disclaimer aos nossos ouvintes: eu sou recorrentemente vergastado pelos meus colegas de painel
painel por ter esta opção em falar sobre o Orçamento do Estado, mas depois são os meus colegas de painel que não sabem gerir os tempos e que tornam difícil falarmos de outros Estou a ser temas. vergastada em Isso é o público seu agora. papel, Miguel. Mas vou introduzir então uma segunda sopa lançada, naturalmente para falar sobre Luís Marques Mendes e sobre Luís Montenegro, que quase que formalizou o apoio do PSD ao comentador e conselheiro de Estado. Miguel Viterbo Dias, Marques Mendes Isto é é o mais candidato da direita? Isto é mais uma prova de que o PSD está à frente do PS, porque o Hugo Soares lançou um nome para o barulho, que foi Leonor Beleza há umas semanas, e entretanto Luís Montenegro agora já veio mais ou menos pôr os pontos nos is e dizer que Marques Mendes é o que se encaixa melhor no perfil. E Pedro Nuno Santos está agora a pôr nomes no barulho, portanto está a vir atrás do PSD e Está agora a com lançar delay. mais nomes, como António José Seguro. É o segredo mais mal guardado da história, não é? Portanto, não há grandes coisas a comentar sobre o Marques Mendes ser candidato Não é o presidencial. mais mal Eu guardado. cá estarei para me retratar. O quê? Já houve Cavaco Silva e Marcelo Rebelo de Sousa. Eu cá estarei se não der oportunidade para me retratar, se assim não for, mas... Mariana Lima Cunha, pegando na Acho deixa... que é uma aposta fácil. Pegando na deixa do Miguel Viterbo Dias, de facto, a entrevista de Pedro Nuno Santos até nisso foi algo confusa, porque de repente, em vez de afunilar as escolhas, aumentou o leque. Isso Sim. diz o que é do Partido Socialista? Ele neste momento? lançou mais confusão. Enfim, nestas coisas às vezes até, eu lembro quando o Hugo Soares falou de Leonor Beleza, até houve quem tentasse explicar essa atitude, depois percebemos que não foi propriamente premeditada, mas dizendo que era talvez para não queimar o nome mais provável, para baralhar um bocadinho as coisas. Não sei se foi isso que Pedro Nuno Santos tentou fazer. Há meses que se ouve que Mário Centeno é encarado como um nome forte, com uma possibilidade forte, que já entra em conversas também à direita, que pode ir buscar eleitorado nesse sentido. Curiosamente, quem sonha com o regresso de António José Seguro apontaria exatamente a mesma vantagem, ou seja, que seria um candidato mais candidato transversal. sim, mais transversal, que algumas pessoas acreditam que mostrou uma postura política e cívica que pode render-lhe agora alguns créditos, sobretudo tendo estado tanto tempo calado e sem estar envolvido na luta política, e portanto pode ser um nome interessante para alguns setores do PS. Rita Tavares, um último comentário. Eu sei que também querias falar sobre... Já não quero. Já não queres falar sobre comunicação social e sobre as Já não condições de Ouvi Luís aqui, Montenegro. ouvi aqui no auricular que é melhor não. E é um bom É o resumo, comentário feito. é uma boa nota, uma excelente nota deixada por a nossa Rita Tavares. Para terminarmos esta primeira parte da Vichy Soase, voltamos dentro de momentos com a entrevista a Sérgio Sousa Pinto. Olá, bem-vindos à segunda parte da Vichy Soase. Temos connosco Sérgio Sousa Pinto, bem-vindo. Olá. Pedro Nuno Santos disse que preferia perder eleições a abdicar de convicções. Porquê é que na reunião de deputados lhe disse que está farto de convicções? Então, muito obrigado pelo vosso convite, é um gosto estar aqui. Eu não disse exatamente isso, como é evidente. O que eu disse foi que não estava a ver que grandes convicções poderiam estar associadas a uma diferença de 1% na taxa de IRC e que era uma matéria perfeitamente suscetível de ser negociada, tendo em conta outros interesses maiores que se levantavam e levantam, como seja a necessidade de termos um orçamento para o país, como seja a evidência de que a distância entre o Governo e o PS foi substancialmente reduzida e que era muito difícil construir uma qualquer narrativa que o país compreendesse sobre as razões pelas quais é inevitável e desejável e justificado lançar o país numa crise política. Posto isto e conhecendo a proposta de Orçamento do Estado, defende que o PS deve viabilizar o documento? Bem, isso é o que eu defendi na reunião do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. O orçamento é um instrumento muito importante. É ao Governo que compete elaborar o orçamento. O Governo foi constituído pelo partido que venceu as eleições, marginalmente, mas venceu. Não dispõe de maioria parlamentar. Disposto a negociar com a oposição, e em particular com o Partido Socialista, que é evidentemente a única oposição fiável. Fez concessões significativas que demonstram que existia boa-fé e desejo de compromisso e de encontrar um terreno comum. E, portanto, não acho que não existe qualquer necessidade e julgo que é impossível persuadir o país da necessidade de termos eleições antecipadas com todos os custos que isso representa, em termos de paralisação da administração, dificuldade de operacionalização do PRR. E convenhamos que um orçamento de 12º
priva o Governo da possibilidade de aplicar o seu programa. O Governo ou tem a possibilidade de aplicar o seu programa construindo entendimentos aqui e ali, de acordo com a natureza das propostas que tenciona apresentar ao país e implementar. Até aqui não fomos confrontados com isso, porque o Governo não tem propriamente governado, porque governar não é distribuir dinheiro por setores sociais e tomar medidas simpáticas. É sempre fácil encontrar um parceiro disponível para se associar a medidas que são simpáticas, populares. Mas governar também é tomar decisões difíceis, é fazer reformas. E porquê que as reformas não se fazem? Geralmente porque a situação que reclama reformas é uma situação que é vantajosa para alguém e que é preciso enfrentar esses interesses. E esses interesses são interesses poderosos, são interesses aos quais a comunicação social é muito permeável. Por exemplo, quando o Governo decide, para evitar o fechamento de mercado, contrariar as posições conservadoras e corporativistas das ordens profissionais, a comunicação social vem logo defender aquela espantosa expressão da sociedade civil que são as ordens profissionais, que hoje em dia são evidentemente grupos corporativistas que, juntamente com o estatismo, são dos maiores bloqueios ao desenvolvimento do país. Deixe só continuar aqui na conversa também sobre o orçamento e nessa linha de raciocínio de defender a viabilização e de achar que o PS devia fazer isso agora, mas por outro lado, ficar ao lado da AD neste contexto político, não se correu ao risco de deixar aqui o Chega sozinho a liderar a oposição ao governo? Não, o papel do Chega, do meu ponto de vista, é continuar sozinho a liderar um grupo que não tem nem força, nem crédito, nem é merecedor de confiança para participar em decisões fundamentais para o país. Portanto, seria, do meu ponto de vista, uma grande derrota do Partido Socialista se o Partido Socialista favorecesse ou propiciasse uma situação que trouxesse o Chega para o centro da vida política nacional como um dos pilares da governação, sustentando um orçamento de Estado. Quero o Chega marginalizado, com a expressão eleitoral que merece todo o nosso respeito democrático, porque foi eleito por eleitores que merecem tanta consideração que os meus próprios, vou dizer a mim e aos meus demais colegas parlamentares, mas que, idealmente, deve ser afastado de posições de responsabilidade, pela simples razão de que é um partido que está fora do grande consenso plasmado na Constituição de 76, é um partido que não está manifestamente conformado com as características do regime da Segunda República, que foi construído lealmente e com fair play pelo Partido Socialista e pelo PSD. E, portanto, o PS tem que mostrar que o regime funciona, que a estabilidade política é possível, que o diálogo pode ser construtivo, sem necessidade de ir buscar o Chega e constituí-lo como uma espécie de fator decisivo para garantir que a normalidade democrática, estável e governativa possa funcionar. Mas a verdade é que a história também nunca foi branda com os líderes de partidos, com líderes e com partidos que tenham viabilizado orçamentos do adversário. Há vários ex-líderes que poderão falar, desde Marcelo Rebelo de Sousa, Ferreira Leite, António José Seguro. O PS não corre aqui o risco de perder a autonomia estratégica, como lhe tem chamado Pedro Nuno Santos? Não, eu vejo as coisas de maneira diferente. No dia em que o PSD governar com as mãos livres e com uma qualquer aproximação ao Chega, aí é que o PS não tem qualquer autonomia estratégica, é uma espécie de bloco de esquerda que está ali sem qualquer capacidade de influir, negociar ou contar para o que quer que seja. Isso não é essa a função do PS no nosso sistema, nem é essa a função do Chega. Portanto, o PS tem que preservar a sua centralidade e tem que manter o Chega naquele reduto tunitroante e inconsequente. É isso que é a função do Partido Socialista, do meu ponto de vista. E concorda com esta ideia agora do PS de arrastar a decisão até ao limite, ou devia assumir uma posição mais rapidamente relativamente ao orçamento? Eu acho que a questão fundamental aqui, e para responder à sua pergunta, é o seguinte: nós ou consideramos que o PS é o grande partido liderante da esquerda, e manifestamente é, e que depois há um outro bloco, que é o bloco da direita. A direita que tem entre si grandes afinidades, e que o Chega e o PSD são muito parecidos. Isto para mim é tudo uma fantasia, isso não corresponde à realidade.
O PSD e o Chega não são parecidos. A circunstância de um ser um partido do centro-direita e outro ser um partido da direita radical e populista não os converte em manifestações de uma mesma essência política, não tem nada a ver um com o outro, e acho que é uma leitura que não tem adesão à realidade. O PSD é um partido indiscutivelmente é um colaborador leal no funcionamento do sistema democrático. Quantas vezes o Partido Socialista, que durante décadas nunca contou com o voto do PCP para aprovar um seu orçamento, quantas vezes o Partido Socialista pôde governar porque o PSD considerou que a esquerda democrática, também, quando vence as eleições, também tem direito a governar. E, portanto, o sistema só funciona se existirem esses mínimos de fair play democrático. E é isso que nós temos que preservar. Nós não podemos dizer que é igual para o país e que é igual para nós, enquanto socialistas, termos um governo do PSD, que faz parte da normalidade do país. Com certeza que o Partido Socialista não está condenado a governar eternamente, isso não existe em nenhum país que nós possamos qualificar como democrático. E isso não tem nada a ver com um governo em que o PSD tenha como seu sustentáculo o partido do Dr. André Ventura. Isso do meu ponto de vista, seria um prejuízo para o país e incompreensível. Se o PS ainda assim decidir votar contra o orçamento, o que é que fará no momento da votação? Pode apresentar uma declaração de voto, por exemplo? Não, em matéria orçamental, como se sabe, existe disciplina de voto. Sim. E bem, porque se não existisse disciplina de voto, nós dávamos cabo do nosso sistema partidário. Em decisões desta ordem de grandeza, desta importância, os partidos têm que se comportar como um bloco unido. E, portanto, como é evidente, farei aquilo que o Partido Socialista considerar apropriado e que for decidido legitimamente pelos seus órgãos próprios. Já se arrependeu de alguma forma do apoio que deu a Pedro Nuno Santos na eleição interna? Quando se chamou-lhe uma ilha de dignidade na altura, continua a considerar que é a definição certa para Pedro Nuno Santos? Sim, eu acho que é um homem sério, é um homem bem intencionado. O facto de eu apoiar Pedro Nuno Santos não me obriga a estar sempre de acordo com ele, como é evidente, como calcula, não é? O Partido Socialista não é a Coreia do Norte. Na Coreia do Norte é que todos efusivamente apoiam o líder, desfilam pelas avenidas, banam bandeiras e têm uma coreografia irrepreensível. O Partido Socialista não tem nada a ver com isso e, portanto, não existe nenhuma relação entre uma coisa e outra. Mas esta liderança tem sido o virar de página que antevia nessa altura? Esta liderança era a mudança natural. Depois de uma fase da vida do Partido Socialista, e era uma mudança inescapável. E eu acho que, aliás, como se pôde ver no próprio comportamento da bancada parlamentar, as diferenças de ponto de vista relativamente à questão orçamental não coincidem com as divisões internas do partido. Não há qualquer correlação entre uma coisa e outra. A estratégia aqui foi uma estratégia em que manifestamente havia uma posição de princípio do partido, havia uma posição de partida, um ponto de partida desfavorável à viabilização do orçamento. Havia manifestamente vontade de votar contra. E depois iniciou-se um processo negocial que me pareceu perfeitamente justificado e necessário, e por fim chegamos a um ponto em que estamos aqui um pouco condicionados pela posição de princípio e o desejo indisfarçável de votar contra. O tal praticamente impossível. E a evidência de que as diferenças a que chegámos, porque é que as linhas vermelhas eram aquelas? Porque aquelas matérias, o IRS jovem, que aliás, graças a Deus, que ficou com uma formulação ainda má do meu ponto de vista, mas menos má do que a proposta pelo Governo, o IRS jovem e o IRC eram considerados as duas marcas que verdadeiramente sintetizavam o espírito do Orçamento de Estado. E onde é que foram colocadas as linhas vermelhas do Partido Socialista? Em cima daquilo... Era uma tentativa de chumbar. Era uma tentativa de que a negociação fosse impossível. Não é? Por isso é que Portanto, a aproximação deixou Pedro Nuno Santos em maus lençóis para aquilo que ele queria fazer verdadeiramente. A aproximação deixou o Partido Socialista objetivamente, na minha modesta opinião, e salvo melhor opinião, numa posição de serem dado a aproximação, que foi real, as alterações introduzidas, as propostas do PS que foram acomodadas, que tornou muito difícil explicar
um voto contra, mas isso é um ponto de vista, como é evidente. Imaginando que de facto o país vai a votos e o PS volta a perder, Pedro Nuno Santos tem condições para se manter à frente do partido e ter uma nova oportunidade de ir a votos? Diríamos uma terceira oportunidade. Sim, porque agora estamos já no território da construção de cenários. Bom, eu não vejo nenhuma necessidade de mexer na liderança do Partido Socialista. Eu não advogarei nenhuma solução desse género. Portanto, acho que o líder do partido está escolhido, está no exercício das suas funções e não serei partidário de nenhuma mudança a este nível. Mas imagina algum cenário em que Pedro Nuno Santos perdendo, estamos a construir cenários, mas Pedro Nuno Santos perdendo as segundas legislativas, terá condições políticas para mais à frente, numas terceiras eleições, ter hipóteses sérias de vencer? Acho que sim, essa coisa do perder mas perder duas, quer dizer, quantas eleições perdeu o Dr. Mário Soares? Quantas eleições perdeu o Dr. Sá Carneiro? Essa solução de descartar lideranças porque as eleições não são conducentes a uma vitória, para mim é um dos critérios, mas não é o critério determinante. Eu julgo que Pedro Nuno Santos e os seus companheiros na direção do partido ainda não tiveram o tempo suficiente para poderem ser julgados e avaliados pelo seu desempenho e, portanto, acho que devem permanecer. Ainda, já que estamos na construção de cenários, dentro de um ano o país vai estar a discutir candidatos presidenciais. O atual líder do PS já disse que o partido desta vez vai apoiar sem meias tintas um nome. Esta semana falou de António José Seguro. Imagina o antigo secretário-geral neste papel? Não sei, eu preferia não me pronunciar sobre isso. Não vejo grande vantagem neste momento falar sobre candidatos presidenciais. O que a minha posição a esse respeito é que quem quiser ser candidato presidencial não são candidaturas dos partidos, são candidaturas de personalidades. Os partidos depois apoiam quem bem entender, naturalmente. Mas as pessoas têm que assumir a sua vontade. As pessoas não acho bem que as pessoas sejam empurradas para uma decisão. As pessoas, quem considera que reúne as condições para exercer essas importantes funções, em primeiro lugar tem que afirmar essa sua disponibilidade e tem que avançar. E é isso que se pede às pessoas, não é andarmos nós aqui todos, enfim, em procissões atrás de fulano e cicrano, tentando que mas o PS está especialmente e acedam a exercer a mais importante magistratura do país. O PS está especialmente pressionado para essa eleição, na medida em que já não tem um Presidente da República há 20 anos e arrisca-se a não ter por mais 10. Deve apoiar alguém de forma clara e sem levantar dúvidas, como já aconteceu no passado recente? O PS, eu acho que há um problema que não é do PS e que é evidentemente do sistema político. Cada vez é mais difícil e cada vez são menos óbvios os nomes que vão sendo sugeridos para a presidência da República. Há um certo esgotamento, um esgotamento do sistema político-partidário e há um certo cansaço do país e há uma certa disponibilidade para imaginar o apoio a personalidades que não vêm do quadro partidário, porque o sistema político está a acusar esse cansaço e essa falta de personalidades com uma estatura que os constitua em candidatos naturais indiscutíveis à presidência da República. Mário Centeno seria um bom nome no espectro do PS, sendo alguém que também não tem um longo histórico partidário? Há outros, mas podemos andar aqui à roda dos nomes todos que eu não vou comprometer com nenhum, mas pode ser um exercício interessante de gato e rato. Mas deixa-me pegar num que já falou, que falou sem nomear, mas o Almirante Gouveia Melo tem surgido destacado nas sondagens. O regresso de alguém das fileiras militares a um cargo como o da presidência era desejável nesta altura para o país? Eu confesso que percebo o argumento, a objeção à ideia de uma figura saída das forças, porque por causa da nossa história, por razões históricas. Portanto, é um argumento, mas confesso que não sou muito sensível a ele. Acho que se tivermos um candidato militar à presidência da República é porque os civis não estiveram à altura e, portanto, o que é que se há de fazer? Também não é uma capitas de minúcio, porque um militar cuja função é servir o país, há de estar impedido de concorrer à presidência da República, desde que naturalmente na reserva é afastado de funções. Mas o que é que mostra sobre os partidos? Mostra esse tal declínio, esse tal cansaço do regime, essa dificuldade de emergirem personalidades
da vida política nacional, como acontecia no passado, cujos combates, cuja frontalidade, cuja relação de confiança que construíram com o país os coloca nessa pole position presidencial. É evidente que as soluções são soluções que já não é, isto não é algo que se manifesta agora, já vimos em anteriores eleições, o Partido Socialista não apoiou ninguém, o Sr. Marcelo foi apoiado claramente pelo Partido Socialista, sou de outra área política muito diferente do Partido Socialista, e portanto há esta exaustão do regime, que confesso que me preocupa muito mais do que propriamente a saber quem é que exercerá essas funções, se é militar ou se é civil, se é pescador, canalizador, empreiteiro ou... isso não interessa. Voltando ao início da nossa entrevista, uma eventual crise política poderia ser terreno fértil para que uma figura com as características de Gouveia e Melo se pudesse afirmar? Não, também não vejo grande relação, quer dizer, por acaso até é uma situação que é desfavorável à eventual candidatura do Almirante Gouveia e Melo, porque é uma pessoa com pouca experiência para lidar com estas dificuldades de funcionamento do sistema, não é? Mas que tem aquela aura de quem vai meter ordem na casa. Pois, mas em democracia, pôr ordem na casa não é geralmente... O regime de pôr ordem na casa não se chama democracia. Quando é preciso pôr ordem na casa, geralmente temos regimes de outra natureza. Aqui o que é preciso é cultura democrática, capacidade de compromisso, capacidade de diálogo, perceber que o regime e o seu funcionamento são muito mais importantes que nós e as nossas ambições pessoais, as nossas expectativas são legítimas, mas têm que ceder diante do bem comum e do interesse nacional. Isso é o que interessa. Num regime democrático é um regime do diálogo, não é? É um regime do compromisso, não é um regime em que consideramos que somos os proprietários da verdade e combatemos como há 1000 anos se combatiam os maometanos e cruzadas contra os nossos adversários, que não são nossos inimigos. A democracia é um regime, justamente, onde podemos aproximar-nos uns dos outros e garantir que as instituições operam. Não sei que uma pessoa que vem de uma estrutura que se define pela hierarquia, pelo comando, pelas ordens e pela obediência, porque senão não há forças armadas nenhumas, como é evidente, não sei se terá, digamos assim, o background cultural ideal para lidar com crises políticas, para responder especificamente a essa questão. Sérgio Sousa Pinto, vamos avançar na nossa entrevista para o nosso segundo segmento, o bloco Carne ou Peixe. Só pode escolher uma de duas opções. Isso vai correr muito mal, porque eu ouço o vosso programa e acho que isso é sempre um momento catastrófico para o convidado. E eu já estou aqui preparado para o pior. Não, acho que vai ser fácil. Preferia ir a uma corrida de carros com Pedro Nuno Santos ou fazer um puzzle com António Costa? Prefiro 1000 vezes uma corrida de carros com Pedro Nuno Santos. Não tenho o menor interesse em puzzles. Com quem preferia uma sessão de relaxamento de jardinagem nos Jardins de Belém? Augusto Santos Silva ou Francisco Assis? O Assis, prefiro o Assis. Embora o Assis não saiba distinguir um pinheiro de eucalipto... Tinha de o ensinar. Tinha de o ensinar. Quem é que daria uma melhor líder para o PS no futuro? Alexandra Leitão ou Ana Catarina Mendes? Eu não quero falar sobre essas coisas. São meus amigos já há 30 anos, meus colegas de faculdade. Não vou responder a isso. Quem é que seria mais fácil de caricaturar num dos seus desenhos? Luís Marques Mendes ou o Almirante Gouveia e Melo? São fáceis. Percebe-se logo qual é um e qual é o outro, não é? Portanto... Porquê? São pessoas de diferente estatura, digamos assim. Muito bem, Sérgio Sousa Pinto, como é hábito do nosso programa, o convidado pode-nos trazer uma sobremesa, no caso uma música. Que música é que nos traz e porquê? Eu trouxe uma música que eu me lembro muito bem, que eu ouvia nos anos 90, que foi para a minha geração uma década muito importante, uma década assim um pouco louca, mas feliz. Foram anos muito felizes. E esta era uma música que eu ouvia no Frágil, dos Delight, What is Love? É uma música um bocado demodé, mas eu achei que era interessante voltar a ouvi-la. Sérgio Sousa Pinto, muito obrigado por ter vindo à Vichy Soase. Obrigado. Os nossos ouvintes já sabem, podem encontrar esta entrevista no site e na Rádio Observador. Até lá. What is love?
think I know.